Nessa parte da aula, vamos ver propriedades de circuitos lineares. Para começar, nós vamos considerar que o nosso circuito ele é um sistema que responde a uma série de estímulos. No nosso caso, os estímulos são fontes, tensão ou corrente, ou condições iniciais do circuito. E as respostas serão correntes e ou tensões nos bipolos. Bom, qual é a vantagem de fazer a análise do circuito considerando ele como um sistema? Porque nós vamos ver que se o circuito for linear, nós podemos simplificar a solução de um circuito em princípio complicado, desmembrando ele em vários problemas muito mais simples e de mais fácil solução. Bom, então vamos definir o que é um sistema linear. Para iniciar, vamos considerar um sistema que, quando excitado por uma função x1 de t, responde com y1 de t. x1 de t é uma função qualquer. Quando excitado por uma função x2, produz uma saída y2. Agora vamos compor uma nova entrada, que é uma combinação linear dessas entradas aqui isoladas. Tá? Então, ax1 mais bx2, onde a e b são constantes. Bom, eu vou pegar essa função composta aqui, agora eu vou usar como uma entrada para o meu sistema, e vamos dizer que meu sistema respondeu com a função y3 de t. Agora, observando essa resposta, se essa resposta for a mesma combinação linear, nota A e B, porém considerando as saídas isoladas, considerando y1 de t e y2 de t, então o sistema é linear. Vamos agora verificar se o nosso circuito é linear. Então, de início, vamos considerar um sistema que é apenas um resistor isolado. Então, nesse resistor aqui isolado, eu vou escolher a corrente como excitação e a tensão como resposta. Poderia fazer o contrário, o resultado seria o mesmo. Então, esse é o diagrama de blocos. Temos uma forçante aqui, que é a corrente, e a resposta, que é a tensão. E, no caso do resistor, nós sabemos que a tensão será igual a R vezes I, aqui em convenção de receptor. Então, agora vamos supor que nós temos duas correntes diferentes, I1 de T e I2 de T, que eu vou colocar aqui nesse resistor. Então, se eu impor I1 de T nesse resistor, a tensão será V1 é igual a R vezes I1. Impondo a corrente 2, teremos V2 é igual a R vezes I2, que é a resposta aqui desse sistema. Então, vamos agora compor uma nova entrada, que é uma combinação linear dessas duas correntes. Então, A vezes I1 mais B vezes I2. Qual será a resposta desse sistema? Então, vamos excitar o resistor com essa corrente I3. Se usarmos I3 aqui no bloco, o que sairá do outro lado? Nós teremos V3 é igual a R vezes I3, só que I3 é essa combinação linear aqui. Então, I3 é essa combinação linear. Faço a distributiva aqui da resistência e notamos que R vezes I1 é exatamente V1 e R vezes I2 é exatamente V2. Ou seja, V3 será uma combinação linear das saídas isoladas, V1 e V2. E aqui são as mesmas constantes, A e B. Ou seja, resistores lineares são bipolos lineares. Vamos agora analisar o que acontece no capacitor. Então, aqui eu tenho um capacitor, meu sistema será apenas esse capacitor, e novamente eu vou escolher a corrente como excitação e a tensão como resposta. No caso do capacitor em convenção de receptor, a tensão será CA-1 vezes a integral da corrente mais o V0. Aqui, sem perda de generalidade, vamos assumir que V0 é igual a zero. Então, não temos que nos preocupar com esse termo. Vamos agora considerar que temos duas correntes diferentes, I1 e I2. Vamos ver o que sai aqui do outro lado, na saída desse sistema, quando estamos com I1 e I2. Então, quando estamos com I1, nós temos V1, que é igual a 1 sobre C integral de I1. E quando colocamos I2 na entrada, teremos V2 é igual a 1 sobre C integral de I2. Vamos agora compor uma nova excitação, que é uma combinação linear de I1 e I2. Então temos uma composição de uma nova corrente, então vamos usar essa nova corrente como excitação e vamos ver o que nós obtemos aqui em V3. Tá? Então V3 será 1 sobre C, a integral da corrente I3, só que a corrente I3 é essa combinação linear aqui, então substituo aqui dentro da integral. Eu posso quebrar essa integral em duas, tá? Então
nós teremos, cada uma dessas integrais eu tiro a constante de dentro, então ficaremos com A 1 sobre C integral de I1, e a outra integral será 1 sobre C, tiro o B de dentro da integral, fica o B para fora, integral de 2. E aí nós notamos que esse termo aqui em azul é exatamente V1 de t, e esse termo aqui em vermelho é exatamente V2 de t. Ou seja, a tensão V3 de t será a mesma combinação linear, porém agora considerando as saídas V1 e V2. Então, capacitores lineares, eles são bipolos lineares. Por fim, vamos agora considerar um indutor. Mais uma vez, eu vou assumir que a corrente é a excitação e a tensão é a resposta. Nós sabemos que a tensão no indutor em convenção de receptor é V é igual a L dI dt. Tá? E vamos novamente considerar duas correntes I1 e I2. Se excitarmos esse indutor com uma corrente I1 de t, a resposta será L ddt de I1. E se excitarmos com uma corrente I2, a tensão será V2 igual a L ddt de I2. Compomos novamente uma combinação linear dessas duas excitações, compondo I3, e vamos substituir I3 aqui na entrada do sistema e vamos ver o que nós obtemos em V3. Então, V3 será L ddt de I3, mas I3 é essa combinação linear, então substituir aqui dentro. Posso distribuir a derivada, tá? Então teremos AL ddt de I1 mais BL ddt de I2. E aí, mais uma vez, nós notamos que esse termo em azul é exatamente V1 e esse termo aqui em vermelho é exatamente V2. Ou seja, a tensão V3 também é uma combinação linear, agora considerando as saídas isoladas. Finalmente, então, indutores são bipolos lineares. Em conclusão, circuitos contendo indutores desse tipo, capacitores desse tipo e resistores desse tipo serão sistemas lineares e apresentarão todas as propriedades que nós veremos na sequência. Adicionalmente, eu não demonstrei aqui nessa aula, fontes controladas também são sistemas lineares. Tá? Então você também pode adicionar fontes controladas que seu sistema continuará sendo linear. Vamos agora começar a ver as propriedades de circuitos lineares. A primeira de interesse para nós é a proporcionalidade entre excitação e resposta em circuitos lineares. Essa é uma consequência importante da linearidade do circuito e ela diz que a resposta do seu circuito, tensões e correntes nos bipolos, será sempre proporcional às fontes independentes. Tá? A principal utilidade dessa propriedade é a seguinte: imagina que você tem um circuito e esse circuito é excitado por apenas uma fonte independente. Tá? Então, vamos imaginar que você resolveu esse circuito e determinou a resposta, sei lá, a tensão em algum bipolo. Com essa propriedade, nós podemos determinar qual vai ser a nova resposta se essa excitação única do seu circuito for modificada. Nós sabemos que ela será proporcional, então se a sua fonte independente dobrou de valor, a resposta vai dobrar de valor também. Se a sua excitação reduziu a 1/3, a resposta também será reduzida a 1/3. Se o seu circuito tiver duas ou mais fontes independentes, a gente também vai poder usar essa propriedade, mas a gente vai usar em conjunto com o princípio da superposição que veremos na sequência. Vamos então demonstrar esta propriedade. Para demonstrar essa propriedade, vamos considerar o seguinte problema. Eu tenho um circuito e eu quero determinar a tensão VAB em dois terminais aqui. Poderia ser também o problema de determinar a corrente em algum bipolo. Aqui eu estou trabalhando com a tensão. Isso aqui é um símbolo genérico que indica que aqui dentro desse circuito nós temos fontes controladas diversas, uma ou mais, temos fontes independentes diversas e temos resistores diversos. Tá? Aqui não estão indicados capacitores e indutores, mas essa propriedade também vale quando tivermos esses dois tipos de elementos. Da análise nodal, nós vimos que é possível escrever um sistema de equações para resolver esse problema, né? Ou, na forma matricial, alguma coisa da forma m vezes x é igual a f, onde x são as incógnitas. Só uma observação, isso aqui também poderia ser demonstrado a partir da análise de malhas. Tá? Aqui eu preparei um exemplo. Note que nesse circuito aqui,
temos todos os tipos de fontes. Temos fontes de tensão e corrente dependentes e fontes controladas aqui de tensão e corrente. Tá? E o problema é determinar a tensão VAB. Procedendo aqui com a análise nodal, eu não vou entrar em detalhes aqui, isso já foi feito na aula de análise nodal, nós chegamos num sistema matricial dessa forma aqui, na forma mx é igual a f, onde x são as incógnitas. E então, para determinar VAB, nós precisaremos de E3 e E4, porque eu sei que VAB é E3 menos E4. Antes de prosseguir na demonstração, deixa eu comentar alguma coisa a respeito das características de F e aqui da matriz M. Tá? Começando aqui pela matriz S, que eu chamei de vetor de forçantes, nesse vetor aqui aparecerão apenas as fontes independentes do circuito. Tá? Não aparecem aqui fontes controladas, isso aqui é bastante importante. Deixa eu voltar aqui no desenho do circuito. Note que as influências dessas duas fontes vão aparecer onde estiverem aqui M e K, que estão dentro daqui da matriz, aqui M e aqui espalhados em K. Nesse vetor não devem aparecer termos envolvendo aqui essa constante e essa constante. Além disso, uma peculiaridade desse exemplo aqui, pode ser que uma certa fonte apareça em mais de uma posição nesse circuito, nesse vetor aqui. Por exemplo, a corrente aparece na segunda linha e na quinta. Pode ser que apareçam zeros no meio aqui do seu vetor, não há problema algum. Tá? E, em seguida, as propriedades da matriz M. Então, a matriz M, que eu chamei de matriz de parâmetros, ela depende exclusivamente das resistências, então note que as condutâncias aqui aparecem nessa matriz, e das fontes controladas, então aparece o efeito aqui das duas fontes controladas, tem os K's aqui e tem o M. Tá? Não aparece influência das fontes independentes, então aqui não pode aparecer nem o I maiúsculo e nem o E maiúsculo, aqui só fontes controladas, resistências. E o formato geral dessa matriz, a distribuição dos elementos aqui dentro dessa matriz, depende da topologia do seu circuito, como as coisas estão conectadas. Um comentário final: se você resolver esse exemplo utilizando a análise de malha, essas propriedades serão as mesmas. Tá? O formato da matriz muda, o formato aqui do F muda, os elementos aqui das incógnitas mudam, mas essas características se mantêm. Aqui temos apenas fontes independentes, aqui teremos apenas efeito das fontes controladas e resistências. Determinado o sistema de equações, nós podemos resolver aqui invertendo a matriz M. Se você observar cada elemento desse vetor de incógnitas, será da seguinte forma. Então, o x da iésima linha será um somatório dos elementos da inversa dessa matriz ao longo dessa linha, multiplicados pelos elementos aqui da matriz do vetor F. Aqui tem um exemplo genérico 3x3 para facilitar a visualização dessa expressão. Então, note que x1 será A11 vezes F1, mais A12 vezes F2, mais A13 vezes F3, que está aqui, e eu posso escrever na forma de um somatório. Então, a mesma coisa para x2 e x3. Resolvido o sistema, eu posso determinar a tensão VAB, que é a incógnita do meu problema, que será E3 menos E4. Então, eu preciso da expressão do terceiro elemento aqui do x e o quarto elemento aqui do vetor x. Tá? Então, vou escrever aqui a expressão. Aqui eu pus a matriz M aqui de forma simbólica, porque ela é muito grande. Tá? Nesse exemplo aqui, note que a E3 será a somatória de 7 termos, porque essa matriz é 7 por 7, ao longo da terceira linha. Tá? Então, são os elementos aqui ao longo da terceira linha que serão multiplicados por os elementos de F. Tá? Então, o primeiro elemento aqui da primeira coluna será multiplicado por 0, então ele é eliminado. O segundo elemento será multiplicado por I, então o elemento da terceira linha, coluna 2, será multiplicado por I. Depois, apenas o quinto elemento, que será multiplicado por menos I, os outros dois aqui são eliminados com esse 0, então o quinto elemento aqui da terceira linha será multiplicado por menos I. Então, M, terceira linha, quinta coluna menos I, e o sexto elemento aqui que será multiplicado por E. Então, M3, 6 vezes E. Eu tenho dois termos que envolvem a corrente, então eu vou juntar num termo só. Tá? Então, agrupei esses coeficientes aqui em apenas um. Note que esses termos aqui
Eu tenho, porque são os elementos da inversa da matriz. Então eu sei esses valores. Tá? Então, em princípio, esse termo vermelho eu já sei e vou chamar de alfa3i. Tá? O subscrito 3 indica que é o terceiro elemento aqui, é o E3. E o sobrescrito i indica que é o coeficiente que é multiplicado pelo valor de i. E aqui, o azul aqui eu vou chamar de alfa3e, porque é o termo que multiplica o e. Faço exatamente o mesmo procedimento aqui para a quarta linha. Então, no fim, teremos alfa4i vezes i mais alfa4e vezes e. E note que esse E3 e esse E4 serão combinações lineares. É uma combinação linear do valor do i e do e. Note que é uma constante vezes esse i mais uma constante vezes esse valor do e. Mesma coisa aqui no E4. Podemos agora finalmente calcular VAB, que é E3 menos E4. Substituindo as expressões que determinamos no slide anterior, nós obtemos essa expressão e aí podemos agrupar os termos em i e os termos aqui em e. Tá? Então eu vou juntar alfa3i menos alfa4i em apenas um coeficiente, que eu vou chamar de alfa-abi, vezes o i, mais alfa3e menos alfa4e, eu vou agrupar num termo só, alfa-abe vezes e. E eu chego nessa expressão aqui. Perceba então que VAB, a resposta do seu problema, é uma constante de proporcionalidade que multiplica o valor da fonte de corrente independente, mais um outro fator de proporcionalidade que multiplica o valor da sua fonte de tensão independente. Tá? Note que não aparecem aqui explicitamente as fontes de tensão e corrente controladas. Bom, onde estão os efeitos dessas duas fontes? Estão dentro desses coeficientes. Lembre-se que esses coeficientes são função dos elementos da inversa da matriz M. E é ali dentro que está contido o valor de K e M. Tá? Então, as fontes controladas influenciam no valor dos alfas. Tá? Em conclusão, se você tiver um circuito composto por elementos lineares, se você tiver M fontes de tensão independentes e N fontes de correntes independentes, e com ou sem fontes controladas, isso não importa muito, a tensão em qualquer bipolo no seu circuito, ou a corrente em qualquer bipolo do seu circuito, será uma combinação linear dos valores das fontes de tensão independentes e das fontes de correntes independentes. Então serão coeficientes, que são coeficientes, que multiplicam os valores das fontes de tensão independentes e aqui as fontes de correntes independentes. Os coeficientes aqui que eu chamei de alfa e beta, eles dependem do quê? Dependem das resistências internas, das fontes controladas, os efeitos das fontes controladas aparecem aqui nessas constantes, tá? E da topologia do circuito, como os elementos estão conectados internamente. Vamos ver essa propriedade aparecendo nesse exemplo aqui quando utilizamos o método das malhas. Tá? Então, aqui nós temos que determinar a corrente e tensão no resistor R3. Tá? Eu vou usar o método das malhas. Aplicando o método das malhas, eu não vou fazer aqui todos os passos, nós já vimos isso numa aula anterior. Nós chegamos nesse sistema matricial para resolução. Note que os efeitos da fonte controlada aparecem apenas aqui dentro da matriz M. E no meu vetor F aqui aparece apenas as minhas fontes independentes. Nesse exemplo, eu tenho apenas uma fonte independente aqui, que é a minha fonte de tensão de valor E. Bom, eu resolvo esse sistema. Então, essa aqui é a expressão da inversa dessa matriz. Pego a inversa dessa matriz, multiplico pelo vetor F e acho o valor de 1 e 2. Então, I1 será essa constante aqui, que eu vou chamar de alfa1 vezes E. E a corrente 2 será uma constante aqui em azul, alfa2 vezes E. Então, note que I1 e I2 são proporcionais à minha fonte de tensão independente. Tá? E o valor de alfa depende das resistências internas, porque R1, R2, R3, e aqui do meu valor de K, que é a minha fonte controlada, que é o que acontecia também quando eu fiz via análise nodal. Posso agora, então, determinar o valor de I3 e V3. I3 é determinado a partir das correntes circulantes. Note que por esse ramo passa apenas a corrente circulante I maiúsculo 2 e ela passa aqui descendo também. Então, I3 vai ser igual a I2. I2 eu já determinei no slide anterior, será alfa2 vezes E.
A tensão V3 eu posso determinar aplicando a relação tensão-corrente nesse resistor aqui. Então, V3 será R3 vezes I3, e I3 eu já determinei aqui na linha anterior, é α2 vezes E. Então, novamente, eu tenho uma constante que multiplica a minha forçante aqui independente, que é, no caso, apenas a minha fonte de tensão de valor E. Então, aqui apareceu novamente a proporcionalidade entre excitação e resposta, seja a resposta corrente ou tensão. Esse exemplo aqui ilustra o uso da propriedade da proporcionalidade entre excitação e resposta. Vamos imaginar que você tem um circuito que apresenta apenas uma fonte independente, aqui é importante, por enquanto apenas uma fonte independente aqui. Pode ou não haver fonte controlada, isso é indiferente. Tá? Vamos imaginar que você resolveu o circuito e obteve um certo valor de corrente e tensão a resposta do seu circuito. A questão é, se eu variar o valor dessa fonte de tensão, para que valores irão I e aqui VAB? Tá? Então, usando a propriedade da proporcionalidade, eu sei que se eu dobrar o valor dessa fonte, a resposta também será dobrada. Tá? Porque existe essa proporcionalidade. Se essa fonte for reduzida para a metade, a resposta também será reduzida. Então, não é necessário resolver todo o circuito novamente, basta lembrar da propriedade.